A cada 10 minutos nasce em alguma parte do mundo uma criança sem pátria. E de acordo com a Unicef, no ano passado foram mais de 16 milhões de bebês que sobrevivem às duras penas nas fronteiras de países. A Tailândia e também Costa do Marfim encabeçam a lista dos lugares onde vivem as 20 populações sem nacionalidade. No programa de hoje, nós vamos saber quais os direitos dos bebês apátridas. Conflitos na Síria e em outras regiões agravam problemas de bebês que nascem sem cidadania, o que dificulta bastante o acesso deles às necessidades básicas da vida: educação, saúde e emprego. Ainda é muito difícil calcular os prejuízos dessas crianças que perderam o passado e muitas vezes tiveram que deixar a cultura de origem. Durante o conflito, a falta de registros de nascimento dificulta contabilizar a quantidade de crianças espalhadas pelas fronteiras. Com isso, muitas delas ficam sem cidadania, o que contribui para a crise humanitária. Além dos conflitos, existem alguns fatores que empurram milhões de crianças à sorte: a pobreza, as catástrofes por conta do clima e a falta de oportunidade de construir a vida em seus países de origem são os principais vilões. Para se ter uma ideia, segundo a Unicef, 1 a cada 8 crianças vive em áreas de conflito. E eu convido você a acompanhar a nossa conversa sobre garantias dos bebês sem pátria. Participam do programa o Dr. Maximilian Patriota, ele é advogado, especialista em direitos humanos, e também o Dr. Márcio Coimbra, ele é advogado especialista em direito internacional. Quero aqui agradecê-los pela presença, por participar do nosso programa, para tratar desse assunto que, quer queira, quer não, comove, né, as pessoas. Para as nações chegam a ser um certo problema, mas para o coração de muita gente, com certeza, é um dano gigante. Mas, professor Maximiliano, eu gostaria que o senhor explicasse quem são esses apátridas, em quais as situações que essas pessoas acabam se encontrando para essa situação. Tá, eu vou tentar passar rapidamente as principais. Caso refugiado, eles podem ficar sem pátria. A situação mais clássica que a gente vê no dia a dia, o que se ensina nas faculdades e nos cursos, é o conflito entre uma situação em que um país reconhece a nacionalidade pelo solo e o cidadão desse país tem um filho num local onde se reconhece pelo sangue. É uma situação que aconteceu até com o Brasil, até pouco tempo atrás, até uma emenda constitucional. É porque nós temos, inclusive, sempre aquela ideia de que a criança nasce num outro território e aí ela passa a ser daquele território. Por exemplo, nasce no Brasil, ela é brasileiro. Não necessariamente é assim. É que o Brasil é o direito do solo. Então, quem nascer aqui passa a ter o direito à nacionalidade. Isso vai depender da legislação de cada país. Tem alguns países, como a Alemanha, é direito pelo sangue. Se o alemão nascer aqui, ele tem o direito lá. Então, o Brasil, para sanar esse problema, criou um mecanismo para aqueles filhos de pai ou mãe brasileira que nasceram no exterior, ele pode registrar numa departição brasileira, que represente o governo brasileiro, e aí a criança passa a ter o direito à nacionalidade aqui. O apátrida, ele não tem nenhuma pátria, que é um dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, e aí ele não tem como ser registrado, ter previdência social, seguridade social, emprego, escola, ele não tem acesso a documentos de identidade. Isso também pode acontecer, como acontece isoladamente em alguns poucos países, como punição ou como perseguição política. Se persegue um grupo minoritário do país, se tira a nacionalidade de um conterrâneo e ele tem que sair do país e depende da ajuda humanitária. Nesse caso de punição, por exemplo, teve um precedente da Corte Americana que impediu essa punição ao soldado acusado de deserção, disse que ele não podia perder os direitos. Quando mas por alguma razão, ele perde essa nacionalidade, ou pelo casamento, às vezes perde. Se ele perder na condição de refugiado, as Nações Unidas criou, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que gerou um número muito grande de apátridas, ela criou um regulamento e um estatuto do refugiado. Já em torno de 68 países já assinaram e ratificaram. Não é um número muito grande, porque as Nações Unidas têm por volta de 193 países inscritos. Quem aderiu e ratificou o regulamento e o estatuto tem que se comprometer a uma vez
recebendo o refugiado em seu país, ele tem estatuto de refugiado, ele teria que ter umas garantias mínimas que qualquer estrangeiro tem naquele país. A dificuldade, às vezes, é que as pessoas fogem na guerra, não tem documento nenhum para se identificar, e aí teriam que ser criados documentos provisórios ou permanentes, teria que proteger aquelas pessoas e os seus filhos, ou só as crianças também que estivessem desacompanhadas, que aparecessem em outro país, dando a elas todas as garantias, não devolvendo ao país até que cesse a instabilidade ou o conflito que gerou o estatuto de refugiado. E com isso ela teria garantias mínimas para se inserir na sociedade que a recebeu. O refugiado também tem que se comprometer a respeitar os costumes do lugar onde ele está. E com isso você impede que a pessoa fique sem nacionalidade nenhuma. É um incentivo que as Nações Unidas têm feito e até acho que ano passado, 2014, ela fez uma campanha mundial para acabar com os sem pátria num prazo de 10 anos. Professor, os exemplos que o professor Maximilian traz aqui, ele falou de uma forma geral, mas essas regras são diferentes para o caso dos bebês? Porque nós temos várias situações, né, como nós vimos ali na reportagem, são conflitos, às vezes uma guerra ou às vezes perseguições políticas, até mesmo os chamados refugiados, né, ambientais. E naquele momento, às vezes, a mãe está grávida e quando ela entra num outro ou um determinado território, ganha essa criança. Tem alguma diferença para esses exemplos que o professor trouxe? Partindo dessa premissa, usando o que o professor Maximilian aqui já falou, eu acredito que esse é um problema muito mais político hoje do que jurídico. Nós podemos, claro, criar estatutos que podem vir ao encontro desse problema e resolvê-los. Mas nós precisamos entender que esses estatutos precisam ser ratificados pelos países. Como ele mesmo falou, existem vários países que ainda não ratificaram estatutos nesse sentido. Então, o que a gente tem hoje é uma divisão do mundo entre os países que ratificaram, outros países que não ratificaram, e uma série de refugiados que passam por diversos países do mundo, em alguns que eles conseguem assistência, outros que eles não conseguem assistência. Então, o que acontece com isso? Acontece geralmente que essas pessoas que são esses refugiados, eles tendem a buscar nações mais desenvolvidas. E nesse caso, por que eles têm buscado a Europa? Porque a Europa possui um sistema de assistência social muito grande, ao contrário de outras nações. Então, por exemplo, nas nações europeias, esse sistema de bem-estar social que foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial, ele dá um tipo de amparo. Então, o que tem acontecido? As portas da Europa estando abertas, especialmente em função de estar próximo onde está o conflito no momento, que é ali na Síria, na região do Oriente Médio, leva naturalmente essas pessoas para a Europa, né? As pessoas que conseguem chegar em outros países que não têm um sistema de assistência tão grande ao imigrante, geralmente elas tendem a sofrer mais, mas também elas tendem a se integrar dentro da sociedade com maior facilidade em um próximo momento. A gente vê, por exemplo, a questão do Brasil e Estados Unidos. São dois países formados por imigrantes, né? Tanto Brasil quanto Estados Unidos, países de dimensões continentais, formados por imigrantes. O Brasil é talvez o caso de maior sucesso de imigração no mundo, porque quando os imigrantes vieram para o Brasil, nós não tínhamos um sistema de assistência social. E por conta da ausência de um sistema de assistência social, isso fez com que os imigrantes se integrassem na sociedade de uma forma mais efetiva. Isso também aconteceu com os primeiros imigrantes que chegaram nos Estados Unidos, né? Então, no Brasil, a gente vê segunda geração de todas as pessoas que imigraram para o Brasil, elas se sentem brasileiras. Elas falam português e não falam o idioma da onde elas vieram. Esse é um caso muito peculiar, porque nós vamos para os países europeus, nós vemos terceira geração, segunda geração, essas pessoas se consideram nacionais ainda sentimentalmente dos países de onde elas vieram, de onde os seus pais imigraram. Então, essa é uma questão que a Europa precisa começar a se questionar agora.
com uma geração de imigrantes vindo a bater as suas portas e com o sistema de assistência social que existe hoje na Europa, tem que ver se esse sistema se sustenta, né? E se isso não vai, pouco a pouco, mudar a face desses países. Porque, vejam bem, aquele ataque terrorista em Londres, por exemplo, em 2005, ele foi cometido por cidadãos ingleses, nascidos na Inglaterra, mas filhos de imigrantes muçulmanos, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que tocar. Então, a gente tem a questão do bebê apátrida, né? Mas a gente também tem a questão das pessoas que conseguem imigrar e conseguir uma nacionalidade estrangeira. E essas pessoas que têm essa nova nacionalidade, muitas vezes elas têm uma nacionalidade legal, mas eles não têm um tipo de sentimento que os deixe muito próximo dessa nova nação. Portanto, eles têm passaportes, mas eles não são cidadãos efetivamente daquela nova nação para onde eles imigraram. E esse talvez seja um dos grandes desafios que esses conflitos nos impõem hoje em dia. Nós vamos aqui a um rápido intervalo, já já nós estaremos de volta para tratar justamente deste assunto, né, sobre os direitos dos bebês sem pátria. Não saia daí, até já. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre os direitos dos bebês sem pátria, né? De quem é a responsabilidade. E aí eu passo essa responsabilidade para os professores. Nesse caso, de quem é essa responsabilidade por essa assistência social que o professor citou, inclusive no bloco anterior, o professor Maximilian? Aí também vai de cada país, a legislação de cada país, mas não tem um contexto universal? Como colocou o doutor Coimbra aí naquela outra questão anterior, quando tem várias situações, eu não mencionei todas, vou acrescentar outras. Por exemplo, uma criança que nasce abandonada, perdida num navio ou num avião, não tem pai, não tem mãe, ela teria que ter os direitos de nacionalidade, não é um refugiado, teria que ter os direitos de nacionalidade da matrícula ou do registro da embarcação. Isso é uma regra geral, mas nem todos os países adotam, nem todos os países são soberanos para utilizar a sua própria legislação, a menos que ratifiquem tratados e acordos internacionais. E se não tiver ratificado e a legislação for contrária a esse tipo de direito, a pessoa fica sem nacionalidade. O senhor disse a bandeira do navio, por exemplo? Bandeira Sim. ou matrícula, conforme o caso, conforme a regra da legislação local de cada país. Outra situação de ficar apátrida, que não tem tanto respaldo, é quando a pessoa ou o pai dessa pessoa faz a migração ilegal, não passa na alfândega, não tem papel e nasce num local onde não tem direito ao solo, não direito ao solo, direito sanguíneo. O filho também vai ser apátrida. No caso dos refugiados, tem esse mecanismo que não foi aderido por todos, por uma questão muito mais política do que jurídica, mas eles têm, como existe esse estatuto e o regulamento para dar as regras e garantias, eles têm uma proteção maior, os refugiados. Você dá os direitos mínimos do país, mas se o país já não tem infraestrutura para o seu nacional, aquele que vem de fora e não tem uma afinidade, ou que precisa de um tempo para aprender a cultura e a língua do país, além desse problema, ele vai enfrentar problemas de fome e miséria, que são problemas do cotidiano daquele povo. Por isso, eles procuram normalmente países mais desenvolvidos que, por questões políticas, ou por reserva de mercado, ou porque não conseguem dar vazão a todos os que o procuram, criam um mecanismo para limitar ou não aderem à política de defesa dos direitos dos apátridas, ou para acabar com os apátridas. Essa assistência à educação, a mesma saúde, essa assistência, digamos que básica, como é que fica essa questão para essa criança? Que muitas vezes, e aí eu faço questão de citar esse ponto, porque talvez só tenha aí alguma diferença quando tem a mãe e o pai acompanhando aquele bebê, ou a mãe e o pai, de repente, de alguma forma, ou aquela criança fica perdida, desamparada, ou até mesmo os pais morrem. Como é que fica toda essa responsabilidade por parte do Estado com essa criança? Na verdade, isso vai depender muito do país que a gente está falando, né? Existem países que têm um compromisso, digamos assim, com a diversidade. Vamos começar por aí, né?
Tanto os Estados Unidos como, por exemplo, o Canadá, eles procuram ter uma distribuição de imigração equânime no seu território. A cidade de Toronto, por exemplo, é uma cidade que mostra exatamente essa diversidade. Nós temos pessoas de nacionalidades diferentes e eles estão construindo um país que nós ainda vamos ver na próxima geração. Ou seja, o Canadá tem essa estrutura, criando essa estrutura para o futuro. Exemplos de Estados Unidos e Canadá não se aplicam na Europa, que é onde a gente está vendo esses refugiados hoje, né? Então, no caso americano, por exemplo, nos Estados Unidos, essas pessoas que são, inclusive, apátridas, elas conseguem ter acesso à educação, elas conseguem ter acesso à saúde, conseguem ter algum tipo de acesso que o governo americano, nesse sentido, para as camadas mais baixas da população, como o Dr. Maximilian falou, essas pessoas que imigram, elas vão para uma condição muito desfavorável economicamente. Então, em países como os Estados Unidos, eles conseguem, dentro desse sistema, ter acesso a coisas básicas, educação, saúde e segurança. Na Europa, eles têm essas coisas, mas tem uma coisa além, tem a assistência social, o que acaba por levar essas pessoas a se juntarem em guetos, porque elas vão para onde já estão nacionais que já emigraram. Então, na realidade, isso evita a formação de uma identidade nacional. Veja bem, quando eu estava falando da imigração para a Europa e Estados Unidos, eles tentam alocar essas pessoas em lugares diferentes, exatamente para você não criar os guetos. Na Europa, eles não conseguem ter esse controle. E a Europa está enfrentando o seu maior dilema, que é a construção de um estado de bem-estar social que vem pós-Segunda Guerra Mundial, que tem entrado agora em xeque com toda essa situação e colocamos em xeque também a situação das fronteiras abertas da União Europeia. Isso é uma coisa que, em breve, a gente pode ver desmoronar, que é o Acordo de Schengen. Né? A gente viu já a Suécia, que tem recebido quantidades assombrosas de imigrantes, fechar suas fronteiras com a Dinamarca e com a Noruega, né? E nós estamos vendo outros países começarem a ter esse mesmo comportamento. Mas essas pessoas, especialmente os apátridas, né, eles tentam ir para países mais desenvolvidos, mas o curioso é a gente enxergar que os países que têm o maior número de apátridas são países que são nações que a gente chamaria em desenvolvimento, como o Paquistão, por exemplo, como a própria Turquia, né? E a Turquia, que por intermédio do Atatürk há quase 100 anos construiu um Estado laico, hoje está começando a ter problemas, né? A Turquia enfrentando ataques terroristas sistematicamente, e então, porque ela está na boca da Europa, a Turquia está numa região muito complicada, porque ela está na fronteira da Síria e nas portas da Europa. Então, é um país que é um pouco de Oriente Médio e um pouco de Ocidente. Ela está entre dois mundos. Então, ela, digamos, é o país que mais sofre com a questão dos refugiados, dos apátridas, né? Porque eles vão para essa porta de entrada da Europa, mas, ao mesmo tempo, eles vão para um Estado que não consegue, nesse momento, dar conta de toda essa situação. Os países que estão na periferia das zonas de conflito são aqueles que realmente mais sofrem, porque eles recebem fluxos de imigrantes muito grandes, como, por exemplo, aconteceu antigamente no Oriente Médio, né? Ali com a Palestina e praticamente uma diáspora palestina para todos os países da região, mais em especial para a Jordânia. A Jordânia tem um número enorme de palestinos que acabaram se deslocando para lá em função do conflito com Israel. O que está acontecendo agora com a Turquia e a Europa, por a Síria, por a questão do problema na Síria, e também no Paquistão, que é uma região que também vive conflitos, que recebe hordas de imigrantes também. Nós temos aqui um outro ponto, que é a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, né, de 1954. Ela atende essas necessidades de hoje? A questão da não ratificação foi criado por um dos organismos da ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
é esse órgão que é responsável por fazer campanha junto aos países que compõem a ONU para que eles adiram e para que eles apliquem essas regras. Essas regras defendem e elas criam o compromisso dos países em receber refugiados, o compromisso dos países em facilitar, em fornecer direitos para os refugiados, direitos mínimos, os mesmos direitos que eles concedem aos estrangeiros nos seus países, e até mesmo criar mecanismos para que esse estrangeiro possa adquirir uma nacionalidade, a do país que o recebe, caso não seja possível ele retornar ao país de origem dele. Concomitantemente a isso, tem outros organismos internacionais ligados à ONU que tentam também fazer, a política permanente da ONU é, por um lado, fazer com que os países adiram ao sistema protetivo dos refugiados. Dos 193 países, 60 e poucos já ratificaram. Então, se comprometem, podem sofrer sanções da ONU se não cumprirem, se não derem garantias mínimas aos refugiados que receberem em seu território. Por outro lado, a ONU está incessantemente buscando cessar fogo nos locais de conflito. O professor citou aqui alguns países que têm esse problema aí de conflitos. Temos outros, professor, e eu gostaria que o senhor falasse se há aí alguma mudança, pelo menos em razão de não ser necessariamente um conflito, mas uma fuga, por exemplo, de pessoas, e aí mulheres grávidas que acabam tendo bebês até no deserto de Gobi, né? Crianças, mulheres e famílias que tentam fugir da Coreia do Norte, por exemplo, para ir para a Mongólia, às vezes passam ali pela China, ou seja, uma situação totalmente também complicada. Não necessariamente é uma guerra, mas é uma fuga que acaba enquadrando nesse perfil de apátridas, não? Nós estamos diante da maior crise humanitária de deslocamento de refugiados, talvez desde a Segunda Guerra Mundial. Isso, né? Até completando, me desculpe, que com esse ponto que eu falei do professor Maximiliano, talvez nessa questão de 1954 do Estatuto, parece que o problema é sempre o mesmo. Talvez a quantidade hoje é que é maior, não? Existe uma facilidade de deslocamento maior que não existia naquela época. Né? Hoje nós temos aviões e as passagens são infinitamente mais baratas do que naquela época. Nós temos outros meios de transporte. Né? O mundo hoje facilitou muito os deslocamentos. Né? De avião a gente pode estar em qualquer parte do mundo em 24 horas. Né? Então hoje a gente tem um deslocamento maior de muitas pessoas buscando países de situação econômica mais significativa. Então, o que acontece? Essas pessoas vivem numa situação muito ruim nos seus próprios países e elas procuram emigrar para outros países. É um fato curioso. Eu passei vivendo fora do Brasil os últimos 10 anos. Né? Nos últimos 2 que eu vivi em Washington, nós vimos dados sobre imigração muito interessantes. Nós vimos que dentre os países de língua hispânica, então do México, Argentina, da América Latina, que migram para os Estados Unidos, são as pessoas de classes mais baixas. E o Brasil é o único que exporta, digamos assim, pessoas de classe média, que tentam emigrar para a classe média. Então a gente vê, eu estava inclusive vendo nos jornais recentemente, o grande fluxo de pessoas, profissionais de nível superior no Brasil, que vão para os Estados Unidos para fritar hambúrguer, né? Ou seja, eles buscam subempregos em um país mais desenvolvido, mesmo tendo uma formação intelectual superior no seu país de origem. É o que a gente não vê nesses outros países. Nesses outros países hispânicos, na medida que você atinge um determinado nível no seu país, você não sai. E se você é de uma classe social mais baixa, aí você tenta entrar nos Estados Unidos de qualquer jeito. O Brasil é o único país da América Latina que exporta profissionais para os Estados Unidos, chamamos de profissionais, imigrantes, melhor dizendo, né, altamente qualificados. O Brasil tem uma classe média que migra, o que é uma coisa que nós não vemos em outros países, que é uma coisa muito curiosa. Bastante curioso, por sinal. O Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui e nós conversamos sobre os direitos dos bebês sem pátria e, claro, também entramos aí em outras questões de migração e agradecemos a participação dos convidados, o Dr. Maximilian Patriota, ele que é advogado especialista em direitos humanos, e também o Dr. Márcio Coimbra,
especialista em direito internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação, pelas contribuições. Obrigado. E lembro que se você quiser participar do programa, basta você enviar aí a sua sugestão de pauta para a gente. O nosso endereço é direitosemfronteira@stf.jus.br. E você pode também assistir a esta entrevista ou a outras entrevistas na TV Justiça por meio do nosso site tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.